Fala família, Leonardo passando aqui na manhã deste sábado, dia 20/6/2026, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama e te dizer que em uma tacada só, um jornalista que cobre o futebol espanhol, ele disse que o Vasco está muito próximo de fechar com o meio-campo do Betis, que esse meio-campo está sendo contratado pelo Marcos Lamáquia e que o Marcos Lamáquia está comprando o Vasco por 400 milhões de dólares. Vamos te trazer tudo isso, também outras fontes confirmando que De Ouça pode ser jogador do Vasco. Vamos aqui deixar um vídeo para você poder assistir. Vamos falar também do senhor Admar Lopes, que já chegou no Brasil, já está no Rio de Janeiro e ele estava na Espanha. Tem um outro jogador também que o Vasco está disputando com o Milan. Rapaz, será que realmente essas negociações já tem ali a mão do Lamáquia? Porque, segundo o Flávio Dias, uma informação que eu também tive a mesma confirmação, de repente esse Lamáquia vai estar pisando aqui no Rio de Janeiro a partir da semana que vem, com toda a sua comitiva. Eu acho que é por isso, tá, que está saindo aí várias causas na justiça, ou pelo menos várias pessoas ou empresas entrando na justiça para tentar barrar essa venda da SAF para o empresário que tem um nome bem conhecido, que empolga toda a torcida vascaína. Depois da vinheta a gente conversa sobre tudo isso, porque o menino Ryan estreou, não teve o boa noite dele, mas o Brasil venceu o poderoso Haiti, que para mim não é parâmetro, por 3-0. Bom, eu acho que valeu foi os meninos terem estreado. E se não fosse ali alguns centímetros, o Ryan teria dado uma assistência para o Hendrick e o gol dele teria sido validado. Depois da vinheta eu volto aqui com muitas informações do Vasco da Gama, porque enquanto o Brasil jogava, tinha alguém trabalhando, rapaz, em prol do... Será? Bom, vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, nessa manhã de sábado. Desde já eu quero agradecer a todos vocês pelo like, pelo comentário, para você que chegou aqui agora pela inscrição. Estamos aí, né, em busca dos 115 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito e assiste nossos vídeos, faça a boa para você que já é inscrito e também você que não é. No final, comente e deixa o seu like, porque ele é muito importante para esse vídeo chegar até mais vascaínos. Bom, e para poder começar aqui o nosso giro de notícias, trazer essa imagem da Cazé TV, o momento que o Ryan estava entrando em campo, aos 39 minutos do primeiro tempo, substituindo o Rafinha. O Ryan começou um pouco abaixo, eu acho que estava um pouco nervoso. Ele chegou a confessar isso, sabe, em entrevista à Cazé TV, mas depois se soltou e aí fez função de ponta, fez função de camisa 9. O Ryan é um baita de um coringa, inclusive, tá? 2 belos passes, um para o lateral esquerdo do Brasil, que perdeu um gol feito, e o outro para o Hendrick, que entrou impedido ali por centímetro. Lance bem ajustado, mas entrou impedido, fez o gol num belíssimo passe do Ryan, mas aí não valeu. Mas eu acho que o que valeu foi a estreia dos meninos, estrearam bem. Como eu disse, o Haiti, para mim, não é parâmetro, tá, galera? Mas se tem alguma coisa que dá para comemorar, eu acho que não é nem a vitória, que não foi mais do que obrigação, mas foi a estreia do Ryan e a estreia também do Hendrick. Eu acho que se o Rafinha for cortado, poderia trazer o menino João Pedro. Eu, sinceramente, achei injusto ele não ter ido assim também como o Andrei Santos. Inclusive, né, o cara que foi aí do Cleimy perdeu um gol incrível ontem contra o Haiti. Bom, e em falar em perder, o Vasco perdeu o seu técnico. Eu acho que foi o Renato que pediu para sair. Ele deixou abraços ali, falou que o time do Vasco é um time de homens e que ele não saiu arranhado com ninguém. Pelo contrário, segundo o Renato aqui na sua despedida,
ou no seu pronunciamento, o relacionamento dele com os jogadores era ótimo. Lembrando, né, que só na gestão Pedro Paulo já são 5 técnicos que passam. O que mais durou até agora foi o Fernando Diniz, e o Pedrinho era fã. O que menos durou foi o Álvaro Pacheco, 1 mês. O Renato Gaúcho teve 107 dias à frente do Vasco da Gama. E uma outra informação bem importante é essa aqui, ó. Que o Vasco está buscando um treinador com salário mais baixo, inferior ao Fernando Diniz e ao Renato Gaúcho. Essa informação é lá do RTI. Eu acho que é uma informação pertinente, porque eu também ouvi isso. O Vasco não vai contratar um técnico aí de 1.700.000 de novo, não. E entre os nomes que estão sendo badalados, o André Hernan, junto com o Bruno Andrade e o Rafael Marques, vem dizendo que um dos nomes que já foram especulados, isso aí saiu lá na ESPN, foi o do nosso Crespo, porque eu acho que esse cara vai ser o técnico do Vasco. Por isso que eu estou tratando ele como nosso Crespo. Técnico que recebia aproximadamente 650 mil lá no São Paulo, o Vasco reduziria, a mais da metade, tá? Aquilo que ele ganhava no São Paulo, que foi o seu último clube aqui no Brasil, já conhece futebol brasileiro, só tem um detalhe. Se não trouxer reforços, eu acredito muito no que o Clemi falou na live de ontem. Vai ser um cara que vai ser fritado rápido, porque o elenco do Vasco é horroroso. Como eu disse, essa informação saiu lá na ESPN. E uma informação que veio até do Flávio Dias foi a respeito do Vasco, que estava próximo de trazer um técnico e também um meio-campo. Bom, segundo ele, um volante. Mas o jogador que, de repente, pode pintar aqui no Vasco, e segundo informações que pipocou não só aqui no Brasil, mas também na gringa, esse jogador é segundo homem de meio campo e joga até de 10. Mas antes disso, é isso aí, galera. Ó, Milan continua a perseguição por Diego Leite após acompanhar o defensor português por mais de 1 ano. O Vasco da Gama também solicitou informações sobre o zagueiro canhoto que está disponível após deixar o União Berlim, é isso? Cadê? Deixa eu ver. Exatamente. Uma decisão é esperada em breve, conforme relatado por Diogo Tero. Bom, cara, a coisa que me chamou a atenção é que o Milan está observando um jogador que o Vasco também quer. Ou seja, 2 ex-clubes tentando contratar o atleta. Milan ou Rio de Janeiro? Euro ou real? Comida italiana ou comida brasileira? Ser rico no Brasil é mais jogo, só para avisar. Bom, eu acho que essa questão aqui do Diogo Leite é um jogador que, se vier, o Vasco vai ter que ter um projeto. Porque se realmente o Milan, igual que está falando a galera ali do Colina Informa, se o Milan, mesmo sendo um ex-time, e no jogador, claro que fica mais difícil para a gente. Estar no Milan é mais atrativo, é euro, é salário em dia, é menos turbulência. O Milan vai começar uma temporada, não tem que começar já lutando para não cair. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai rolar. Porque, como eu disse, rapaz, aqui, ó, primeiro foi o Tutinha trazendo que mais de 4 portais, ou mais de 4 veículos, ou mais de 4 jornalistas falando que o Vasco está muito próximo, de contratar aqui o Nelson de Ossa. Cara, um grande detalhe disso tudo, dessa informação, vem aqui, ó, porque esse cidadão aqui, o Pepe Elias, ele fez a boa. Cara, essa daqui foi gabarito. E não é pelo simples fato dele confirmar que o Betis está muito próximo de vender ou de negociar o De Ossa com o Vasco. É porque, além dele falar isso, aqui, ó, o Betis muito perto de transferir De Ossa para Vasco da Gama
e recuperar o investimento ou recuperar o que foi investido nele. Beleza. As negociações estão muito avançadas com o empresário, olha aqui, ó, Marcos Lamáquia, que vai comprar um clube, ou que vai comprar o Clube Carioca por mais de 400 milhões de dólares. Ou seja, meu irmão, na mesma informação, o cara falou que o Vasco está próximo de contratar o De Ossa, que está todo mundo aqui, sabe, empolgado com essa contratação. Dizem que mesmo ele não tendo ido muito bem lá no Bet, ele é um bom jogador. Segundo, o cara fala que quem está negociando com um atleta é a equipe ou o próprio Marcos Lamáquia. Eu acho bem difícil ser o Marcos Lamáquia, deve de ser a sua equipe. E terceiro, que o Marcos Lamáquia vai comprar o Vasco. Só tem um detalhe, esse jornalista, ele não é brasileiro, ele é europeu. E lá já estão especulando a venda do Vasco para o Grupo Lamáquia e também que ele já está ativo no mercado atrás de reforços. E aí, rapaz, esse Lamáquia, já vou trazer aqui o vídeo onde o Flávio Dias ele conta que o Lamáquia estará no Rio de Janeiro. Brasileiro, meu irmão, Ih, me empolguei, foi mal. Vai estar só no Rio de Janeiro, né? Brasileiro, meu irmão, sou o Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Aí já é uma outra parada. Mas vamos aqui para esse vídeo que o estagiário do Vasco, lá, o Tutinha, separou. Que baita reforço seria o De Ossa, meu pai do céu. Alto, forte, muita qualidade técnica e chuta muito de fora da área. Mas aqui fica a pergunta, qual a chance deste jogador ser conhecido e aprovado pelo... Isso aqui, bom, isso aqui foi no dia 19, tá? O Renato ainda não tinha sido mandado embora. Vamos deixar aqui o vídeo, vou tirar a musiquinha e nós vamos analisar juntos. Se der direitos autorais, eu vou ter que tirar o vídeo. Beleza, galera? Vamos lá. Aí o De Ossa. De Osso! Ele é alto mesmo, né? 26 anos, tá? Cara, ele foi muito bem. Foi muito bem no Nacional, ele foi muito bem no Pachuca e ele foi muito bem no Monte Rei, cara. E dali ele foi vendido. Golaço, tá? Alá Rayan, diga-se de passagem, tá? Essa diagonal ali, não estou comparando futebol, quem é melhor ou pior, mas nesse lance aqui é muito parecido com o que o Rayan gostava de fazer. Inclusive, tá? Joga de volante, joga de segundo homem de meio campo, joga de 10, joga de ponta esquerda e ponta direita. Esse cara é um coringa. Pode ver, ele flutua, ó. Tem hora que ele tá no meio, tem hora que ele tá na ponta. Cara, eu acho que esse menino aqui é reforço, tá? 26 anos, para mim tá mais maduro, né, do que de repente o Marino. E é um jogador, cara, que já tá um pouco mais rodado. Se jogar, né, pelo menos um pouco que mostra aqui no DVD, já vai ajudar. Um outro detalhe do jogador, ontem estava analisando com o Cleimir na nossa live, é um jogador que entrega por temporada, independente da quantidade de jogos, uma média ali de 13 participações em gols. 13 a 12, ou seja, 30 jogos, 13 participação, 40 jogos, 13, 12, 10 participações. O pior momento dele foi no Bet, que ele não era titular absoluto, ele fez 20 jogos e eu acho que ele tem 6 participações. Então é um cara que chama demais a responsabilidade para ele quando está jogando. E um detalhe, tá? Como segundo homem de meio campo, eu acho que é a sua função principal, é ali o local onde ele mais atua. Pô, um cara ter 10 a 13 participações e uma temporada nessa faixa do campo é importante. E como disse aqui, né, o estagiário do Vasco, ou o Tutinha, eu não sei se foi o Sereno ou o Tutinha que escreveu, é um cara que gosta muito de experimentar de fora da área. E não tem vergonha de chutar, né? Pelo menos é um chuta-chuta que acerta o gol, porque olha, eu vou te falar um negócio, hein? Se tratando do Rojas, meu Deus do céu. Vambora. Vamos para mais. Tem ainda? Tem. Tem mais um pouquinho aqui do vídeo dele.
O goleirão também papou ali, né? Um baita de um piu-piu. Aí, gosta de chutar, meu irmão. Gol contra. É isso aí. Olha, não dança não, mano. Um Bia não gosta de dançar, né? Detalhe, tá? Companheiro do Rojas. Ah, já jogou com o Rojas, se não me engano, no próprio Monte Rei. Inclusive, quem estava lá na Espanha era esse senhor aqui. Segundo que andou sendo repercutido na imprensa brasileira, esse homem estava na Espanha. E aí agora vem todo esse burburinho do De Ossa aqui no Vasco. Bom, segundo que estão informando, que vai botar a ficha vai ser o Lamáquia. Lamáquia esse que, segundo Flávio Dias, estará no Rio de Janeiro com sua comitiva, de repente, na semana que vem. E eu ouvi a mesma coisa. Eu ouvi a mesma coisa. E eu só cheguei a ter esse vídeo do Flávio Dias, porque quando eu recebi a informação, fui comentar com o Clemir, e o Clemir falou assim, Léo, eu ouvi essa história aí, rapaz, em um outro lugar. E, se eu não me engano, foi até o Portuga Vascaíno, tem um rapaz, já da antiga, português. É português, eu esqueci o nome do português, cara. Mas ele tem um canal antigaço, cara, que ele também fala de Vasco. Tem um tempão que eu não falo com português. E aí eu acho que o Clemir, através, né, do canal do português, ele conseguiu esse corte aqui do Flávio Dias. E aí eu falei, caramba, cara, então essa parada aí é firme, né? Porque eu ouvi de uma pessoa que eu creio que não tem contato com o Flávio Dias, não sei, né? Enfim, que me falou assim, Léo, o Lamáquia, o Marcos Lamáquia tá para aparecer no Rio de Janeiro por essa semana aí, cara. De repente, semana que vem ele vai estar no Rio. E aí o Flávio Dias vem, eu não tô falando, a informação não é minha, tá? O Flávio Dias, no caso, trouxe isso antes de eu saber. Eu só tô aqui reafirmando que eu, né, bom, já disse isso na live, vou repetir. O Flávio Dias não depende de mim para confirmar nada. Mas eu só tô aqui trazendo que eu também recebi a mesma informação. Vamos ver se semana que vem se concretiza. Por enquanto, eu trato como um ruído, por enquanto eu trato aqui como uma especulação. Para mim, isso aqui só se concretiza quando realmente acontecer. Um outro detalhe, o fato dele vir no Rio não quer dizer que ele vai se apresentar à torcida, não quer dizer que é memorando de entendimento assinado, eu não sei. Pode ser, né, que seja um memorando assinado e tudo mais, e ele vai ali, deixa um abraço para o torcedor, enfim, se apresente, ou então ele vai para uma dessas reuniões importantes, onde vai ser os últimos detalhes do contrato, ou ele vai conhecer, de repente, as sedes do Vasco, a gente não sabe. O elenco do Vasco vai se reapresentar na segunda-feira, então tem muita coisa que pode acontecer se ele necessariamente precisar vir falar com o torcedor. Mas já apareceu, ter aparições dele aqui pelo Rio de Janeiro. Bom, vamos ouvir o Flávio Dias e aí você deixa a sua opinião. Olha aqui, gente, a equipe de Marcos Lamáquia deve estar no Rio de Janeiro semana que vem. Provavelmente na próxima semana, e há uma expectativa do ajuste dos detalhes finais para a assinatura. Próxima semana promete o Vasco voltando às suas atividades em campo e a possibilidade já na semana que vem, com a presença de Marcos Lamáquia e seus assessores e também com os advisors, aqueles que cuidam dessa tramitação desde o início, para que tudo seja resolvido e seja assinado o MOU. Bom, segundo o Flávio Dias, a apuração dele, ele acha que o Marcos estará aqui na semana que vem para poder assinar o memorando de entendimento. Vamos esperar para ver se isso vai acontecer. Enquanto isso, a expectativa é gigantesca, porque quando alguém vem lá de fora dizendo que é o Marcos Lamáquia que está contratando, eu não sei de onde o jornalista tirou essa informação. Eu não sei se o Admar chegou na Espanha já falando que vai pintar um investidor para o atleta ou para os representantes do atleta que está comprando o Vasco e está tudo garantido. A gente não sabe, cara, o que foi conversado. O que a gente sabe é que o jogador está muito próximo do Bet, de aparecer aqui. Vamos aguardar. Alguns dizem que pode ser um empréstimo com opção ou obrigação de compras. Vamos ver como é que fica essa negociação e até que ponto isso tudo é verdade. Uma coisa que é verdade absoluta é que o Vasco, no dia 22, na próxima segunda-feira, se reapresenta. E a pergunta que não quer calar é se o Marino... pois é. O Marino Inestrosa
estará aqui. Bom, por enquanto é só. Beijo nesse coração lindo. Tô metendo o meu pezinho. Mais tarde eu volto aqui, de repente, para uma live lá para as 2 da tarde, para a gente poder falar de tudo isso aí. Bom, deixa o seu like, seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva. Tenha um excelente final de semana, no nome do Senhor Jesus. Se puder, né, vai lá, faça uma visita à igreja, vai lá fazer sua oração, vai lá, né, fazer a sua busca, vai de encontro ao Criador, que ele sempre tem solução para os nossos problemas, independente, né, de você estar com problemas ou não. Às vezes também é bom agradecer por tudo aquilo que ele já fez, e ele faz, e ainda vai fazer pelas nossas vidas. Valeu? Beijão, e eu fui que fui.